Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Você está aqui por um motivo muito especial, e nós também. Então nós queremos celebrar ao nosso Deus pela vida dos nossos irmãos que vão dar o seu testemunho de fé e vão descer as águas do tanque batismal nessa manhã. Vamos convidar esse povo lindo com uma canção de adoração com muito júbilo. Senhor, o meu presente, meu futuro te entreguei, o meu passado afoguei no mar de esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura sou, e nova criatura. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Queridos, como é bom poder estar aqui na manhã desse dia. Por uma questão de logística, nós vamos tentar nos organizar ainda melhor. Se porventura do seu lado tiver um lugar disponível, você faz um sinalzinho assim com a sua mão. Ó, nós temos três lugares aqui na frente, tá? Temos 2 lugares ali, temos mais um lugar ali. Que maravilha. Então vamos lá, mantenha a mão erguida aí para a gente localizar onde ainda tem. Tem um lugar aqui, ó. Maravilha, que bênção, glória a Deus. Lá atrás nós temos também um lugar, ó. Vai dar. Obrigado pela sua generosidade, querido. Se porventura faltar, nós temos um irmão que já arrumou o lugar dele para você. Tá vendo que bênção? Ok, lá atrás temos mais lugares. Se tiver alguém ainda que não está se acomodado, por favor. E eu peço ao nosso time de voluntários, que pode ser que vá chegando mais alguém depois. E aí, se for necessário, pode colocar umas cadeiras adicionais lá atrás para a gente acomodar as pessoas. Amém? A logística pré-definida, está tudo certinho. Gratidão pela sua vida, uma honra ter você, a sua família aqui. Para você que nos visita pela primeira vez, eu sou o pastor Renan. Deus nos deu o privilégio de podermos servi-lo, adorá-lo, neste lugar com um povo abençoado, que é temente ao Senhor e que tem muita expectativa de ir morar no céu. Um povo que está com o coração ardendo todos os dias para a vinda do nosso Senhor Jesus, mas que enquanto Ele não vem, continua cumprindo a sua missão aqui nessa terra, enquanto igreja. É uma honra ter você aqui. Daqui a pouco a pastora vai fazer essa homenagem, né, aos familiares, aos visitantes, vai reconhecer você, mas para a gente, além de agradecer a sua presença, você que é um parente, você que é um amigo, você que é um familiar, nós externamos a nossa gratidão também aos membros da igreja, porque eles são os responsáveis por essa festa. Vocês são quem que faz essa festa ser possível. Os nossos irmãos que, por saber que num domingo como esse,
a casa, graças a Deus, fica cheia e estão conosco conectados ali através do YouTube e que não vão perder nenhum lance, nenhum momento, vão ser muito abençoados. Nossa equipe está preparada para transmitir ao vivo e abençoar a sua casa, a sua família. Seja muito abençoado na manhã desse dia, esteja conosco conectado. É uma honra ter você aqui. E queridos, o que nós costumamos fazer normalmente enquanto igreja? Eu não sei qual é a realidade da sua história, eu não sei qual é o nível de fé que você tem acerca das coisas que Deus tem preparado para nós e que estão escritas na sua palavra. Talvez você nem tenha o hábito, e é muito comum, não fique constrangido por isso, mas que gere em você um despertamento para a importância desse detalhe. Talvez você nem tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente, quem sabe uma vez na semana, quem sabe uma vez no mês. É provável que, assim como muitas, você ouça a leitura ou a explanação da palavra quando você vai a um culto, quando você vai a uma missa, quando você está num momento de celebração e ali alguém está na liturgia conduzindo a palavra. Talvez você tenha essa vivência, essa experiência. Mas eu quero estimular você a ter um despertamento, um desejo, uma vontade de colocar em prática a leitura da Bíblia, para que você possa aprender por meio daquilo que Deus tem preparado para você, e com a graça do nosso Espírito Santo, que vai te trazer o discernimento, que vai te trazer entendimento do que está escrito ali naquela palavra para a sua vida. Porque a Bíblia, ela é escrita com o propósito de nos alcançar. Quando ela nos alcança, ela nos transforma, ela faz uma obra na nossa vida, e essa obra, ela nos prepara para sermos canal de bênção para a vida de outras pessoas. E talvez num momento como esse, eu não sei se essa é a sua realidade, mas algumas pessoas, elas não conseguem entender isso. Durante o ano, nós temos vários momentos em que nós nos reunimos como igreja para cultuar ao nosso Deus. E os cultos, eles são ordenados e organizados de maneira em que nós possamos, antes de tudo, cumprir o objetivo principal, que é dar a Ele honra, que é dar a Ele glória, que é dar a Ele louvor, a adoração devida. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Então por isso nós nos reunimos. Mas enquanto nós também nos reunimos, nós cumprimos aqui uma ordenança do Senhor. E ao longo do ano, pelo menos uma vez por mês, enquanto igreja, nós nos reunimos e congregamos para cumprir uma das ordenanças. E eu não sei se você sabe, mas eu quero na manhã desse dia trabalhar com você sobre o aspecto de 3 ordenanças que são fundamentais na vida de um cristão. E independente de você ser membro da igreja aqui, se você congrega em um outro lugar, mas faz parte do corpo de Cristo, essa ordenança é para você, é para toda igreja na face da terra. A igreja é estabelecida pelo Senhor Jesus, e nós não nos apegamos a um rótulo denominacional. É por isso que quando você chega na frente desse templo e você lê naquela placa, bem-vindo ao seu lugar, talvez se você se tornou uma pessoa muito religiosa e você acha que o seu lugar é lá na igreja onde você congrega, que é lá naquele templo, naquela estrutura, pode ser que você esteja equivocado, porque o meu e o seu lugar não é em templos que são construídos por homens pensando que vai trazer a habitação de Deus. O meu e o seu lugar é na presença do Senhor. Então quando você passa por aquela porta, nós não estamos falando de uma área geográfica, nós estamos dizendo: seja bem-vindo ao seu lugar na presença de Deus, seja bem-vindo ao seu lugar em um lugar de adoração ao único Deus verdadeiro, seja bem-vindo ao seu lugar num ambiente onde você vai ver a glória dele se manifestar e a sua palavra se cumprindo na sua vida. Então nós não nos apegamos a um rótulo denominacional. Sabe por quê? Porque se tem um título que para nós é importante, é de sermos servos e cristãos, porque Ele é o Senhor da igreja. Então fique à vontade, seja bem-vindo ao seu lugar nesse ambiente, onde o nome do Senhor é glorificado, e Ele é o sumo pastor que nos guia e nos orienta. E tendo dito isso, eu quero também compartilhar com você algumas questões que em detrimento disso acontecem comumente. E eu não estou falando simplesmente de dogmas, eu estou falando de pessoas que se tornaram religiosas
e que pensam que é a igreja que elas fazem parte, que vai salvar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro. Pensam que são as obras que elas estão executando, pensam que a verdade que Deus tem para a humanidade está contida em um território, em uma geografia, e não está. Talvez você possa ter enfrentado, orientei eles ao longo desses dias, em que nós viemos preparando eles para o batismo. Sabe o que é comum? Eu não sei qual é a sua história, mas eu vou falar da minha realidade. O nosso país, e aí nós vamos falar primeiro de uma questão cultural. Nós precisamos entender por que quando nós vamos para um seminário teológico, a gente aprende algumas coisas que talvez não aprenderíamos em uma leitura normal, cotidiana. Porque você vai para um seminário teológico para você estudar sociologia, filosofia, para você estudar geografia bíblica, para você estudar a cultura, para você entender a dispensação do tempo em que Deus se manifestou aos homens na antiga aliança, porque algumas pessoas chamam de Velho Testamento e de Novo Testamento, mas o que você chama de velho, para Deus é tão novo quanto o dia de amanhã que ainda vai nascer. É a antiga aliança e a nova aliança em Cristo. Então, o que acontece nesses pilares? Primeiro, uma cisão de uma cultura religiosa no povo escolhido por Deus, porque dentro de uma cultura na antiga aliança, eles vieram sendo guiados por uma lei. A lei foi estabelecida pelo nosso Deus, pelo nosso Criador, com o propósito de dar direcionamento para os homens, para que eles pudessem ter menos confusão, para que eles pudessem entender um propósito, como se relacionar. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vamos observar que 4 deles têm a ver com adoração, se volta para o nosso Deus como único e suficiente para nós, o único Deus. E os outros mandamentos, eles têm a ver com o nosso relacionamento com o outro, porque Deus se importa com isso. Quando a gente chega na nova aliança, e aí precisamos entender que chegar na nova aliança não sou eu e você, é entender primeiro quem estabeleceu a nova aliança. Quando Jesus estabelece a nova aliança, Ele vem cumprir todas as ordenanças instituídas por Deus, mas Ele vem estabelecer um novo pacto, com o propósito de fazer valer aquilo que era desde o início. Às vezes pensamos que é um propósito maior. Não, Deus sempre teve esse propósito de salvar você, de me salvar, de nos salvar. Esse sempre foi o propósito dele, de nos atrair como filhos. Porém, em algum momento cultural, e aí é por isso que eu estou voltando para você entender, quando olhamos para a realidade, para a cultura do nosso país, onde é que nós começamos a nos prender em detalhes que são meramente humanos? Nós temos, às vezes, você chega na igreja, aí você vê ali uma pessoa que vai se batizar e que ela está de bermuda, e aí ela vai descer numa festa dessa, que ali você fala, a pessoa está de bermuda. E aí você tem um estereótipo que disseram para você que é padrão, e o que é importante é você observar se a condição do irmão ela é indecente e imoral. Mas a gente não está preocupado com a indecência e a imoralidade, que pode ser praticada com calça, com vestido longo, e não pode ser percebida. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós pensamos que o que salva são as nossas obras, e nos esquecemos da graça. Eu estou aqui, queridos, descalço. Aí a minha esposa falou, meu bem, você sempre sobe de tênis e tal. Eu falei, amor, eu vou direto para a caixa. Amor, fica atrás da caixa. Eu sei, porque meu pé é feio, viu, gente? Pensa num pezão, mas está tudo bem. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Certa feita Deus foi ungir um rei, porque o rei que havia sido ungido por ele anteriormente, Saul, era um homem alto, belo, formoso, forte, inteligente e era temente ao Senhor. Porém, na sua jornada de reinado, ele resolveu assumir um lugar que não era dele, desobedecendo a Deus. Tendo poder e autoridade, ele começou agora a fazer coisas que ele não deveria fazer, desprezando o profeta que vinha e que representava a Deus. Essa atitude destituiu ele do trono. E Deus resolve levantar um novo rei. E quando o profeta vai para ungir o novo rei, ele chega em uma casa. E a primeira pergunta, se ele tinha vindo de paz. Ele falou, sim, vim de paz, vim adorar o Senhor. E quando ele junta
com todos os filhos, no intuito de ungir o rei, o pai traz à mesa todos os filhos que ele julgava, segundo os seus olhos, ser aquele que poderia ser o possível rei de Israel. O próprio profeta, quando vê o primeiro filho vindo, numa figura e semelhança de Saul, belo, forte, vistoso, a Bíblia diz que ele diz assim: certamente esse é o rei. E aí o nosso Deus fala com ele assim: Samuel, não atente para que os seus olhos veem, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior, o coração, e este foi reprovado. Ele vai passar por todos os filhos naquela característica e naquele estereótipo. E chega um momento que ele pensa: será que eu estou no lugar errado? Porque eu não estou vendo o rei. O Senhor não está me mandando ungir ninguém. E ele vira para o pai e fala: por um acaso todos os seus filhos estão aqui? O próprio pai fala: não, eu tenho mais um, que é pastor de ovelhas e que está lá no pasto. O profeta: ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que vem Davi, bonito, formoso, ruivinho, porém pequenininho. E quando Davi se apresenta, o Senhor diz ao profeta: este é o meu ungido. O seu pai, a sua mãe, os seus amigos, os seus irmãos, as pessoas que convivem com vocês e que conviveram até ontem, podem pensar que vocês não têm a aparência, que vocês não estão preparados, que vocês não vão fazer diferença. Mas o nosso Deus olha para dentro de vocês e diz: vocês são os meus filhos escolhidos e estão prontos para adentrar no meu reino. É isso que nós precisamos entender. Qual é a cultura do nosso país? Qual é a maior guerra que nós enfrentamos? É uma guerra santa, uma guerra religiosa, uma guerra de paradigmas e dogmas, onde talvez você pensa que o melhor lugar é o templo onde você está, mas o melhor lugar é na presença de um Deus que fala a palavra, uma verdade que nos constrange, que nos transforma, que nos arremete ao arrependimento, que nos leva a um nível de consciência de que precisamos ser melhorados. E aí, quando nós olhamos para essa grande verdade, o que eu quero que você entenda? O batismo é uma das ordenanças. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que, ao contrário do que muitos pensam, o batismo não é apenas um ritual. Nós somos justificados por Deus através de Cristo, e nós nascemos de novo. Mas quais são as evidências da salvação? Como nós podemos contemplar isso no tempo presente? Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, e algumas pessoas entendem e se rendem ao Evangelho, que é as boas novas, a novidade de um novo tempo que havia chegado, os sábios entendidos, os doutores da lei, eles entraram em um conflito, em um confronto religioso. Por quê? Porque como pode a plebe ser aceita agora? Como pode qualquer um? Como pode aquela pessoa que era pecadora, que era vista na sociedade como uma pessoa de não referência e que era desprezada? Como Jesus poderia se importar com eles? Eles queriam que o Messias viesse e olhasse para a santidade deles e encontrasse neles a perfeição e que eles fossem escolhidos. Mas Jesus vem e olha para cada um de nós. Eu que vos falo. Quando Cristo olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê, sabe, a nossa intimidade, o nosso interior. E não existe distinção. Eu não sou melhor do que você, mas também não sou pior. Mas juntos nós somos filhos amados de um Deus que decidiu nos salvar.
Às vezes olhamos para as pessoas e pensamos assim: eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja lá está cheia de hipócrita, está cheia de gente mentirosa, está cheia de gente, e fulano está lá, eu conheço fulano. Talvez você conhece fulano sem Cristo. Você precisa conhecer o Cristo que vai transformar a vida dele. Você precisa conhecer o Cristo que vai transformar a sua vida. Dentro da cultura do nosso país, e eu não estou fazendo crítica, eu quero só trazer a sua conexão, que é o que a gente ensina aqui. Muitos de nós fomos batizados enquanto crianças, com essa terminologia: batizar o nosso filho, levar um padrinho, levar a madrinha, levar o sábio. Queridos, está tudo bem. Eu não estou aqui para criticar a sua fé, porque a fé ela é desenvolvida com prática na palavra. O nosso Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32, Ele vai dizer assim: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia vai dizer que não há nenhum outro nome dado entre os homens a quem podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, só para você entender, você acha que eu estou aqui depondo contra o catolicismo porque batizo a criança? Não, porque o catolicismo é tão recente quanto nós. O catolicismo ele surge de um propósito de uma igreja cristã, e igreja católica, apostólica ou romana quer dizer que é a igreja do Senhor universal. A instituição católica foi estabelecida por Cristo para ser a igreja universal. Você não está entendendo? Todos nós deveríamos fazer parte dessa igreja universal, mas por causa de preceitos humanos, o que acontece? Satanás, na sua astúcia, ele vai trabalhar na mente, no coração de homens para enganá-los, para dissuadi-los a fazer o que é contrário à palavra. E se você estudar sobre a história da igreja, você vai ver que Martinho Lutero, estando dentro da igreja, ele começa a observar a palavra, e ele descobre que tem algumas coisas ali que não eram de acordo com o que a Bíblia dizia. E ele vai pregar 95 teses na porta de uma igreja, fazendo um protesto. E aí é por isso que nós somos a igreja protestante evangélica. Nós pregamos o evangelho que são as boas novas, em protesto ao ensinamento que era equivocado. E você pode ir lá e pegar as 95 teses e observar na Bíblia que o ensinamento era errado. Ensino todos os dias as ovelhas desse rebanho: leia a palavra, porque no dia que o seu pastor subir aqui e não pregar a palavra, ele não está apto para conduzir vocês. É a palavra de Deus que nos orienta, e não preceitos humanos. É a palavra de Deus que nos transforma, e não a minha vida. É a minha vida sendo transformada pela palavra para ser um canal, apenas um canal, para transmitir a mesma palavra que vai transformar a sua vida. Mas eu não tenho o poder de transformar, mas essa palavra é poderosa. É essa palavra que transforma. Não, e não pensa você que eu nasci dentro de uma igreja evangélica, em um lar cristão. Eu não posso falar da história da sua vida, mas eu olho para dentro de mim e eu sei que talvez eu seja o mais miserável, o mais pecador de todos os que estão aqui neste lugar, porque eu conheço a minha história de vida. Mas mais do que isso, eu conheço a graça e a misericórdia daquele que me chamou para uma nova vida. E eu decidi deixar essas coisas velhas para trás, que já passaram, para viver uma nova vida em Cristo. Então entenda isso. Olho para você com essa certeza de que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Quando nós fomos batizados enquanto criança, a fé dos nossos pais era de nos apresentar a Deus. Eles não estavam ofendendo ninguém. Quando um pai leva uma criança no altar para que um padre possa ali consagrar o seu filho, está dizendo assim: meu filho é de Deus, eu quero que o meu filho seja de Deus. E nós honramos essa atitude de fé, porque é isso mesmo. E a Bíblia nos ensina a fazer isso. Nós também fazemos isso. Nós apresentamos as nossas crianças a Deus. Mas quando eu e você nós olhamos para a palavra, preste muita atenção. Por que nós fazemos o batismo? E aí, só para você entender, Igreja Batista é a igreja que prega o batismo. A igreja que prega o evangelho de uma ordenança para o batismo. O evangelho
Levantar a mão e entregar a sua vida reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador é o primeiro passo na direção da sua fé. Mas por que pregamos o Evangelho para o batismo? Porque o batismo é uma ordenança bíblica e que a criança não tem consciência. Então, se você foi batizado enquanto criança, se você foi apresentado a Deus enquanto criança, o seu pai e a sua mãe tiveram uma atitude de fé. Eu quero que o meu filho, que a minha filha seja pertencente a Deus. Eles fizeram o que eles entendiam que era certo, e não está errado consagrar o filho a Deus. Mas você precisa ter uma consciência hoje, é isso que eu te pergunto. Mas e você? Você compactua com a decisão do seu pai? Se sim, você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então você deveria honrar isso. Porque o batismo é para quem se arrepende. E aí você vai ficar preso numa religião, numa religiosidade. Ah, porque meus pais são de lá. Continue sendo de lá, mas viva a prática da palavra. Se estão praticando a palavra, é nesse lugar que você tem que ficar. Se está de acordo com a Bíblia, é nesse lugar que você tem que ficar. O que acontece com os apóstolos na primeira igreja? A primeira igreja, quando surge, ela vem com um propósito. Observa isso. A Bíblia está aqui para isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Quando Jesus é crucificado e ele ressuscita, existe agora um grande burburinho espalhado pela cidade. E no versículo 36 de Atos 2 vai dizer assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificastes, Deus o fez o Cristo, o Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o contexto. Pedro está dizendo assim: ele foi crucificado por consentimento de vocês, porque vocês não acreditavam nele. Mas se vocês se arrependerem do que vocês fizerem, dos maus caminhos, do pecado, esse Jesus que vocês crucificaram, que Deus o fez Senhor e Cristo, vai perdoar vocês. De sorte que foram batizados. Aí beleza. E com muitas outras palavras, versículo 40, isso testificava e os exortava. Pedro trazia as evidências do que Jesus havia feito, e ele estava exortando, queridos, no intuito de fazer: ei, desperta para isso, observa esse ponto. E aí olha só, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Você acha que o nosso país não está em um total declínio de imoralidade, de corrupção, de perversão? Você não consegue perceber que a humanidade está se distanciando dos seus propósitos? Que a nossa geração está cada vez mais perversa? Pior do que nesse tempo em que a igreja surgiu. Mas o que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estão dizendo é: se arrependa, para que você possa ser salvo dessa geração perversa. Aí de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram quase 3.000 almas. E perseveravam todos os dias na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí surge a igreja, que vai continuar cuidando dessas pessoas. Estão aqui os nossos irmãos em Cristo. Entenda uma coisa: para a nossa geografia, essa é uma grande conquista, porque eles estão se rendendo ao Senhor e eles estão descendo as águas. Aí nós batizamos 20 e poucos aqui, a outra igreja mais 20 ali, a outra mais 50 lá, a outra mais tantos e mais tantos e mais tantos. E até que Jesus venha, nós vamos alcançar toda a humanidade. Porque essa é uma ordenança do nosso Senhor. Então, queridos, eu e você, nós precisamos entender que o batismo não se trata de um ritual. O batismo não é um ritual. E ele não é a sequência de exigências de homens, de líderes, de ministérios, porque ele é uma ordenança do Senhor Jesus, e que para praticarmos basta reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 4 ao 9, eles estavam em dúvida sobre muitas coisas, e ele vai dizer bem assim para eles no capítulo 2 e no versículo 4 de Efésios: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos
em nossas ofensas, em algumas traduções, em nossos pecados. Estamos nós ainda mortos em transgressões. Aí ele vai dizendo isso. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Para mostrar no século vindouro, o tempo presente, as abundâncias riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e nem vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom imerecido, é uma graça de Deus. Quando você olha para mim, você pode pensar assim: pastor Renan não merece a salvação. Eu fico feliz porque eu tenho famílias aqui, eu tenho um amigo que eu faço aniversário no dia 28, ele faz no dia 29, a gente tem aniversário ali muito próximo. E ele está aqui conosco, que conhece a minha história, e que sabe que o início da minha história foi terrível, mas a minha história não é definida pelo meu passado. A minha história é definida pelo presente e o futuro que Deus tem escrito para mim. Ele deve se lembrar com grande alegria, porque hoje é um servo do Senhor e juntos servimos a Deus aqui, ele num outro ministério, mas estamos servindo a Deus. De uma vez em que nós estávamos vindo de madrugada, não sei de onde, fazendo loucura, ele estava na garupa da minha moto, o policial pediu que a gente parasse, aí a gente começou a parar, o policial virou as costas, olha que loucura, eu não tinha nada que fugir. Aí acelerei a moto, fui embora, o policial veio atrás com o carro, deu uns 2, 3 tiros, não acertou a gente foi embora. Não sei se foi na minha direção, se foi pro alto, se era para parar, mas só ouvi os disparos. Entramos desesperados, chegamos dentro de casa, enfiamos a moto de barulho. Você acha que eu me glorio disso? Não, tenho vergonha. Mas a graça dele me alcançou e me transformou. Hoje eu não sou capaz mais de fazer isso. E sou um exemplo para os meus filhos e para a sociedade. Mas não tem obra nenhuma que eu fiz que venha, sabe, endossar ou configurar a minha salvação. Não. Jesus morreu por nós, mesmo nós sendo antes pecadores. É isso que importa. É isso que nós pregamos. É isso que nós ensinamos todos os dias. Certa vez Jesus estava na cruz do Calvário, prestes a ser batizado, prestes a ser morrer, cumprir a sua missão. Jesus na cruz do Calvário, prestes a entregar a sua vida, a ser consumado. Falei a palavra batizar, mas é consumado. Dizer testelestai, está consumado. O que acontece? 2 ladrões. Lucas 23, 39 a 43. Quero ler para você que fique mais fácil. O pastor contou a história. Não, a Bíblia diz: e um dos malfeitores, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo no paraíso. O batismo não salva, mas ele é a evidência de quem crer. Aquele homem não teve oportunidade de se batizar, mas ele estava na cruz como malfeitor para dizer: você que está livre. Jesus morreu para te salvar, para te perdoar, para transformar a sua vida. Não permita que prisões de sofismas, de desejos carnais, de prazeres mundanos, de coisas que te distanciam de Deus, te prendam mais do que uma cruz. Porque na cruz, Ele me livrou da cruz e da condenação para me dar a salvação. E Ele vai fazer isso na sua vida. É isso que nós precisamos entender. O batismo é um ato de obediência a essa ordenança. E aí, para nós prosseguirmos com isso, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, nós temos as 3 principais ordenanças de uma igreja que traz as evidências desse milagre. Versículo 18 diz que Jesus chega a eles dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ressuscita e se apresenta dizendo: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E agora ele vai liberar a primeira ordem, outorgando eles
dando eles autoridade, investindo eles de autoridade para cumprir essa ordenança. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que tem acontecido com a igreja no século 21? E aí eu não sei qual é a realidade, preste atenção. Eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus no século 21, de pessoas que se reúnem à frente de um altar para ouvir um sermão e para ouvir muitas coisas. No século 21 nós temos observado um despertamento para os interesses, onde o humanismo é mais importante. É o que Deus pode fazer na sua vida para que você prospere, para que você triunfe, para que você tenha carro, apartamento, viagens, status e muitas outras coisas. Isso é parte de uma vida abundante. Mas isso não arremete à realidade de uma vida eterna. Só para você entender. Então no evangelho do século 21, a igreja espalhada pela terra tem se distanciado. E nós precisamos tomar o cuidado. Eu não sei o que você tem ouvido, onde você tem sentado, onde você tem congregado, o que tem te ensinado. Mas aqui nós temos o cuidado de ensinar a palavra. E esta palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é por isso que nós, graças ao bom Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda podemos fazer apenas 3 batismos por ano. Então nós nos programamos para ganhar almas, para fazer discípulos, para ajudá-los, para instruí-los, para que eles cumpram essa ordenança. Ir e pregar o evangelho. Pregar o evangelho na sua casa, pregar o evangelho na escola, pregar o evangelho na rua, no trabalho, onde você estiver. Ser a evidência de um salvo. E o que tem acontecido? Parece que a igreja se esqueceu de ir. Parece que a igreja tem se distanciado dessa missão. Mas nós estamos cultivando isso ainda, assiduamente, todos os dias. Toda semana nós estamos em vários lares. São mais de 240 pessoas reunidas em lugares diferentes, aprendendo a palavra através dos nossos GPS. Grupos pequenos de salvação, levando a salvação e a transformação de vidas. Muitos desses aqui são parte da colheita desses GPS que estão enviados por vários lugares no município da Serra. E isso é maravilhoso. Além disso, Jesus disse assim: agora vocês vão fazer discípulos. Esse ensinamento que nós estamos praticando com eles, amanhã eles vão estar aqui praticando com outros. E aí nós precisamos ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É muito importante nós entendermos que precisamos fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai e do Filho e ensinar a guardar esses mandamentos. E é por isso que nós não estamos aqui para pregar contra um dogma ou contra um ritual. E não fique ofendido se de repente é um sobrinho, é um primo, é um filho, é um neto seu que está dando testemunho de fé, mesmo tendo sido batizado outrora enquanto criança. Se a sua família o consagrou a Deus enquanto criança, ele não está ofendendo você, mas ele está dizendo: hoje, sendo um adolescente, sendo um jovem, sendo um adulto, eu quero dar um testemunho para vocês de que eu encontrei o caminho que vocês me apresentaram na infância. E eu quero entregar a minha vida para Jesus e reconhecê-lo, dando esse testemunho de fé. Então não é uma ofensa, mas é uma honra àquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Se você pode, se expressa ao Senhor com palma. Nós vamos orar e vamos começar essa cerimônia tão linda. Você pode estender as suas mãos, sentado mesmo, fique à vontade, mas estender as suas mãos na direção deles. E aí, se você é um pai, uma mãe, um parente, um amigo, o que você pode fazer com as mãos estendidas na direção deles? Liberar palavras dizendo: Deus abençoe, fortaleça ele nesse caminho, ela nesse caminho, dê graça, que eles consigam se manter firmes no Senhor. Amém. Pai, nós te adoramos, rendemos graças ao Senhor pela vida dos teus filhos, que na manhã desse dia vão descer ao tanque batismal, dando um testemunho de fé, de que o Senhor é o único Deus na vida deles. Sabemos que essa jornada não vai ser fácil, mas, ó Deus, estamos dispostos a recebê-los do teu reino e a cuidar deles, fortalecer a fé deles. Sabemos que eles não estarão sozinhos, porque o teu Espírito Santo habita dentro de nós e estará dentro deles todos os dias, para que eles possam ser guiados. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia infinita sobre a vida dos teus filhos todos os dias, assim como o Senhor tem nos alcançado, para que sejamos capazes de glorificar o teu nome. Essa é a nossa oração de gratidão, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Hoje eu não vou ter um cobaia para entrar para experimentar a água, para mim vai sobrar para mim, é mole?
Queridos, mas aqui ó, já está esquentando, viu? Mas não fiz nada aqui dentro, é o corpo que vai acostumando. Porque a gente orienta eles sobre essas coisas lá em cima, né? Por favor, não precisa de esquentar a água, o corpo se encarrega, ó, já está tudo sob controle. Queridos, nós temos o hábito, aí só para você entender, toda semana nós enviamos a igreja para várias casas, vários lares. São grupos pequenos de salvação, nós chamamos de GPS, grupos pequenos de salvação. Ali nós ensinamos e compartilhamos a palavra. Aqueles que vão crendo e vão sendo salvos são cuidados por aqueles líderes e por aquelas pessoas. Então o que nós fazemos sempre nas nossas cerimônias de batismo? Nós convidamos aquele líder, aquele irmão que acompanha essa pessoa no batismo para estar junto com ela. E assim nós prosseguimos com o batismo, porque são as evidências de que nós estamos fazendo discípulos. E nós vamos começar nessa manhã convidando a Patrícia. A Patrícia, junto com o Júnior, é líder de um GPS de casais, que tem feito um trabalho maravilhoso. E eu quero convidar a nossa primeira ovelhinha para batizar, que é a Jocélia, que ela possa vir aqui conosco. Vocês podem mudar o por glória a Deus, que ajuda. Aqui, deixa eu só trazer uma informação importante para vocês, porque tem muitas pessoas que vão descer ao tanque. A nossa equipe de fotografia, de imagem, filmagem está cobrindo tudo, porque senão de repente vocês podem vir e tumultuar depois do corredor. Então assim, depois vai estar disponível no nosso Instagram tudo aquilo que você vai precisar, tá bom? Aí é melhor que você deixe a gente fazer essa cobertura. Vamos lá? Ali, a Jo, chega aqui para frente primeiro. Josi tem um cartaz lindo ali para ela. Vamos chegar aqui, Josi, um pouquinho para frente. Josi, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Sim, eu creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e esse morreu na cruz do Calvário para te perdoar os pecados, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou para te dar a vida eterna? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora o Júnior Esperandil e o Antônio. O Júnior é o esposo da Paty. Pode vir, Antônio. Boa, né? Nosso irmão Antônio tem um cartaz lindo para você ali, ó. Esse é o seu lugar, te amamos. Esposa da nossa irmã Ângela, gratidão pela sua vida. Nós estamos muito felizes em ter você conosco. Antônio, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que a sua morte e ressurreição te dá o direito de ser filho de Deus e viver a eternidade com Ele? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Ó, notícia boa para vocês, tá? Deus faz uma transformação completa na vida do homem. E faltava um detalhezinho para ele estar aqui. E ele creu que isso era importante. E ontem, esse homem se casou. Porque ele queria a bênção de Deus no casamento dele, na vida dele. Olha que coisa linda. Honrar a Deus com todos os detalhes, consagrando a nossa casa, o nosso matrimônio, que faz parte da nossa vida. Edilton, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir, te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que por meio da sua morte e ressurreição, Ele também te concede o direito de ter a vida eterna com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fabrício Coradini também é um dos coordenadores dos nossos GPS. Tem vários GPS aí que ele está coordenando, auxiliando os líderes. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir, te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição, Ele também te deu o direito de ter uma vida eterna com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não me imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E agora nós temos um casal, Mariana e Cristiano. Os dois podem vir juntos. Tira a fotografia junto. Cristiano, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este morreu na cruz do Calvário para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não me imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu
Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te reconciliar, te redimir e te dar o direito de ser filha de Deus? Sim. Você crê que a sua morte e ressurreição, além de te reconciliar, te confere o direito de ter a vida eterna com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Quero convidar aqui agora a Ailine. E Daniela. A Ailine também, junto com seu esposo Marcelo, tem uma célula linda, um GPS maravilhoso. Gratidão pela vida desse casal. Daniela, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e esse morreu na cruz do Calvário para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Anderson Salomão e Breno. Anderson Salomão também lidera um GPS maravilhoso, repleto de vidas, casais, pessoas abençoadíssimas. Breno também tá casadinho de novo, tá? Casado de novo, é novo no casamento, tá? Ele de novo, pastor, então deixa eu corrigir. Novo no casamento, tá, gente? Tá certo agora? Ele de novo ficou desesperado. É uma vez só, irmão, até que a morte separe, em nome de Jesus. E olha aqui, vou acertar você se você pensar diferente. Breno, você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e te perdoar, te redimir, te reconciliar? Eu creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que a sua morte e ressurreição, ela também te confere o direito de poder viver eternamente com Ele? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a minha alma esperou.
A Raquelzinha também faz um trabalho lindo com os GPS de jovens. E a gente tem visto evidências de muitos frutos. Gratidão pela sua vida, tá, Raquel? Yasmin, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Lucas Soares e Nagmi. Trabalha com GPS também de jovens. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, porque eu me lembro que você ainda era um menino quando você desceu no tanque se batizando e continua firme seguindo os passos do Senhor. Isso alegra muito o meu coração, meu filho. E o Nagmi está lá, aprendendo com ele, desenvolvendo com ele. Gratidão pela sua vida. Nagmi, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Eu creio. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver na eternidade com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a minha alma esperou, Lucas Medeiros e Gabriel. Juntamente com a sua esposa Bárbara, estão fazendo um trabalho lindo com os nossos adolescentes. Não sei se você sabe não, mas aqui embaixo tem uma igreja de adolescentes que funciona todos os domingos às 18 horas. E esse casal já está ali pastoreando esses adolescentes. Eles são uma bênção. Gabriel, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que através da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que a minha alma esperou,
pagou um pouquinho mais caro pra fotografia, eu acho. Não devia ser problema na fotografia, não. Eu quero saber como é que é esse cachê aí, porque que monte de clique, hein, Cauã? Cauã, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Creio. Você crê que Jesus Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Evelyn e Luísa. Também é líder de um GPS de adolescente. Deixa eu falar pra você, GPS de adolescente, nós temos aqui embaixo, Betel Teens, lugar de conexão. E no ritmo que esses meninos estão indo, os adolescentes desse bairro, dessa serra, desse estado inteiro vão ser alcançados por Jesus, tá? Trabalho lindo que eles estão fazendo. E aí? Vamos que vamos? Vamos embora. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te reconciliar, te perdoar e te dar o direito de ser filho de Deus? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição, o nosso Deus também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Heitor e Alexandre. Aqui no batismo passado sendo batizados, agora estão aqui batizando. Olha que coisa linda. Alexandre, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Eu creio. Crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Eu creio. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos olhos, eu não imaginava que era
vitória. Yasmin, se fosse a Vitória batizando você, ia ser mais fácil, né? Hã? Vitória, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir, te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição, Ele te confere o direito também de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Ronaldo Almeida e Arthur. Ronaldo também, juntamente com a sua esposa Bruna, lidera o GPS de adolescente. E eu fico muito feliz, Arthur. O Arthur, ele é neto da irmã Carmen Schmidel, filho de um amigo meu da minha juventude, da minha infância, Charles Clay Schmidel e Jamila. É uma honra, um privilégio poder batizar o filho de vocês e conduzi-lo nesse caminho tão precioso. E aí, ele usou essa data tão especial para comemorar o seu aniversário e nascer de novo. Arthur, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que por meio da sua morte e ressurreição, Ele também te confere o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Bruna Alves Almeida e Ana Beatriz. Bruna, gratidão pela sua vida, pela vida do seu esposo, Ronaldo. Vocês estão fazendo um trabalho lindo. Ficamos muito felizes em saber que vocês são referência para os adolescentes. Talvez vocês não tenham ideia. É
muito provável que muitos de vocês não sabem disso, mas tanto a Bruna quanto o Ronaldo, nós servimos a Deus aqui desde quando eles eram criança. E para nós é um privilégio ver eles crescendo na graça e sendo exemplo para outros adolescentes, assim como eles um dia foram adolescentes aqui. Ana Beatriz, como eu estou feliz, e a sua família está ali também, ó, linda. Calia, do lado de lá, ó, tem para todo lugar, ó. Bia, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Marcela Freire. Marcela, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crer que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Stephanie, pega o pai e a mãe para abraçar. A Stephanie também deu um testemunho lindo. O papai e a mamãe estão aqui do lado. E ela está muito feliz porque uma das coisas que ela disse que moveu o coração dela foi ver como a mãe serve a Cristo, mesmo tendo tantas tarefas e atividades, o quanto ela se empenha, se dedica. E aí ela falou assim: eu quero que a minha casa toda sirva ao Senhor. Já foi para o curso de voluntário, arrastou o papai que está aí do lado fazendo o curso junto com ela. Nosso coração se alegra pela família de vocês. Vocês são frutos que permanecem. Stephanie, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
caixa já dá para batizar. Isabela, gratidão pela sua vida, minha filha. Estamos muito felizes, tá? Isabela, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Você crê que por meio da sua morte e ressurreição Ele também te confere o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Milena Pimentel. Bruna, por hoje chega, né? Hã? Chega não, Bruna? Glória a Deus, que célula frutífera, meu Deus. Milena, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir, te reconciliar com o Pai? Sim. Crê que por meio da sua morte e ressurreição, Ele também te dá o direito de ser filha de Deus e morar na eternidade com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Yasmin de Moura. Yasmin, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Deus enviou seu Filho Jesus e este para morrer na cruz do Calvário, para te perdoar, te redimir e te reconciliar com o Pai? Sim. Crer que por meio da sua morte e ressurreição Ele te confere o direito de viver eternamente com o Pai? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, Ana Luísa! pode morar aqui. Glória a Deus. Ana Luísa, você crê que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em favor da sua vida? Sim. Que por meio da sua morte e ressurreição Ele te reconcilia com o Pai e te dá o direito de viver eternamente com Deus? Sim. Conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era
Pai, rendemos graças ao Senhor, porque na manhã desse dia, mais uma vez, a tua igreja se reúne para cumprir a tua ordenança. E ó Deus, temos a evidência de frutos que permanecem. O nosso coração se alegra porque temos conseguido propagar o teu evangelho, e as pessoas estão crendo que o teu filho Jesus, ele é o único caminho pelo qual nós podemos ser salvos. E nós rendemos graças ao Senhor, porque na manhã desse dia existe evidência de salvação. Muito obrigado pela tua presença poderosa neste lugar. Muito obrigado por nos conferir este momento, onde o teu nome é glorificado através da confissão de fé dos teus filhos. Essa é a nossa oração de gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Você pode tomar o seu assento. E para finalizar essa festa linda dessa manhã, nós vamos apresentar duas crianças ao nosso Deus. E aí veja bem, dentro da cultura judaica, para você entender, porque foi assim que procederam também com Jesus. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no versículo 21 vai dizer assim, ó: contemplando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí preste muita atenção nisso. Quando nós cumprimos uma cultura judaica, porque isso ainda é dessa forma, o filho, homem e primogênito, ele vai fazer a circuncisão. E quando passar o tempo da purificação da mãe, ele vai ser levado ao templo para ser apresentado a Deus. Nós entendemos que este é um cumprimento, e Jesus cumpriu tudo isso. O que nós nos dias de hoje fazemos, porque Jesus era o menino cumprindo uma lei. Agora Jesus, homem, ministrando, ensinando, ele fala do valor das crianças, que nós precisamos deixar as crianças ir até ele, porque a elas pertencem o reino, porque elas não têm malícia, elas não têm maldade, o coraçãozinho delas ainda é puro. Então uma criança não tem um pecado do que se arrepender. Logo nós fazemos o que? Também apresentamos os nossos filhos a Deus, dizendo: Senhor, esse é o meu filho, eu quero consagrar ao Senhor para que ele cresça no teu caminho, na tua presença. Mas a gente precisa ensinar o menino, para que quando ele crescer, ele possa tomar a decisão e ter a escolha: eu quero ser um cristão. E aí ele entrega a sua vida para Jesus, ele reconhece Jesus, ele dá um ato público de fé. Por isso que quando nós falamos na igreja assim: porventura tem alguém no nosso meio que nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse momento, gostaria de entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador? Porventura temos alguém no nosso meio que de repente está afastado, distante, mas deseja se reconciliar? Porque é necessário que nós confessemos com a boca, crer no coração e confessar, para que possamos ser salvos. Então não importa se você, enquanto menino, pertencia ao reino e foi consagrado, ou apresentado, ou batizado. Importa que agora você não é mais menino e não faz coisas de menino. Agora que você é homem, você precisa fazer coisas de pessoas maduras, e você tem autonomia para reconhecer Jesus como seu Salvador. Se você não quiser, está tudo bem, você é livre. Mas é por isso que nós sempre perguntamos. E eu quero, antes de trazer essas crianças ao altar, eu quero saber: porventura tem no nosso meio alguém que quem sabe você nunca na sua vida tenha entrado num templo ou tenha escutado uma palavra como essa, mas entende: pastor, eu também quero entregar a minha vida para Jesus, reconhecendo Ele como meu Salvador. Pastor, eu quero me reconciliar com Ele. Faz um sinal assim com a sua mão, eu quero orar por você. Temos alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe se reconciliar com Ele? Faz um sinal assim com a sua mão, onde você estiver, que aí eu te vejo e eu quero orar por você. Temos alguém? Alguma pessoa?
Amém. Então, fazendo conforme nos confere, e aí não estranhe, porque é isso mesmo que vai acontecer. Eu também quase falei que tinha que trocar o certificado. Porque nós vamos apresentar hoje Maitê Neves Rodrigues Oliveira, que virá acompanhado do papai e da mamãe, Jonathan e Mariceia. Mas também vamos apresentar Maitê. Eu falei, gente, Maitê, é isso mesmo. Só que essa agora é filhinha de Mateus e da Érica. Quero convidar essas duas crianças aqui ao altar, para nós apresentarmos elas. De repente você, vovô ou vovó, tá junto, você pode vir também, participar desse momento tão especial. Pedir a pastora que me ajude aqui. Chega um pouquinho para cá. Meu Deus, que lindo. Ei, princesa. Oh, meu Deus. Ei, princesinha. Paizinhos e mãezinhas, vovô e a vovó tá aí também. A paz do Senhor, meu irmão, uma honra ter o Senhor aqui. A paz do Senhor. O que é importante? Vocês entenderem que esse é um ato escolhido por vocês. A Maitê não pode fazer essa escolha porque ela ainda não tem maturidade ou autonomia. Mas como vocês são autoridade sobre a vida dela, vocês podem fazer isso, apresentá-la a Deus, dizer, Senhor, eu quero consagrar, quero apresentar a minha filha ao Senhor. Mas mais importante do que isso, é vocês se preocuparem, é instruí-la no caminho, para que quando ela tiver consciência, quando ela tiver condições de tomar a decisão dela, ela escolher e optar por Jesus. Entende, papai e mamãe? A Maitê não pode decidir sozinha, mas confere a vocês, é responsabilidade de vocês. Hoje vocês apresentam, amanhã vocês guiam no caminho, e um dia ela vai se manter firme em Deus, porque essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. Tá tudo bem? Então vamos lá. Paizinho, você deseja apresentar e consagrar a Maitê ao Senhor? Então me dá aqui. Não tem nada a ver com bebê conforto, é só minha mão mesmo, tá? Paizinho, nós cremos. E ó Deus, estamos de acordo com a intenção e o coração dos pais em apresentar e consagrar a Maitê ao Senhor, para que ela possa crescer nos teus caminhos. Neutraliza toda a investida do diabo contra a vida dela, porque nós declaramos essa manhã que a Maitê pertence ao Senhor. A Maitê é de Deus, ela pertence a Deus. Paizinho, estamos na tua presença e mais uma vez estamos de acordo com o desejo que está no coração dos pais, apresentar a Maitê ao Senhor, para que ela possa desde esse dia, ó Deus, por meio dessa consagração a Ti, ser guardada e protegida pelo Senhor. Neutraliza toda investida de Satanás, porque na manhã desse dia, como igreja, nós declaramos que a Maitê pertence ao Senhor. A Maitê é de Deus, ela pertence a Deus.
fazer uma fotinha então para ficar bem? Chega para cá rapidinho, que aí... Cadê? É você que vai fazer? Faz o seguinte, vamos fazer aqui, aí depois a gente faz ali. Chega um pouquinho para lá. Chega pra cá, família abençoada, por favor. Pode chegar pra cá, vovô, vovó. Isso, deixa eu ficar aqui do ladinho, entre vocês aqui, pode ser? Aqui, chega aqui, ó, pronto. Chegamos ao fim. Obrigado pela sua paciência. A gente sabe que um culto como esse ele é um pouco mais extenso, mas obrigado por você ter permanecido até aqui. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero abençoar você, a sua família, a sua casa. E te lembrar, não importa onde você estiver, esteja no lugar certo, na presença de Deus. Amém? Esteja na presença de Deus. Logo mais à noite nós teremos um lindo culto de celebração que começa às 18 horas e você é nosso convidado. Fique à vontade para estar conosco aqui. Erga suas mãos aos céus. Pai, eu quero abençoar cada família aqui. Quero agradecer por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. E, ó Deus, externar a nossa gratidão porque sabemos que o Senhor ainda fará muito mais. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos na Tua presença. E que esta palavra permaneça, ó Deus, dentro de nós, ministrando, transformando, gerando vida, para que possamos ser, ó Deus, nada mais, nada menos de um instrumento que glorifica o Teu nome. Agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos, cada familiar, cada parente, cada amigo que esteve aqui nessa manhã. E declaramos a paz do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês!